but to be a voice that will shake a nation. Oh God, give us the evangelistic music that will reap the harvest and fill stadiums. God, we're daring to believe for a revolution of sound that will rip open the heavens and shake history. Said in the nations that God said, I have found David, a man searching, seeking, fasting for the music of heaven. And when they get that sound, the whole earth will resonate and move to the rhythm of the man of God, the singer of song, Christ himself. Yeah. So we call them forth all over the land in the secret places of devotion. Burn in their heart and make them 10 times better. Make them 10 times better than the sounds of the earth. Hoje é dia 27, mas a gente vai celebrar e a gente vai profetizar sobre o ano de 2025. Mas eu queria muito agradecer também aquilo que o Senhor fez em 2024. E não foi um ano fácil. Pelo menos para mim não foi. Foi para você? Eu creio que para grande parte da igreja, grande parte da sociedade, foram dias muito difíceis. Mas, como o Fábio disse, se não me engano o Alexandre disse, eu não sei quem disse mais, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer. E esse foi o memorial que Samuel fez erguendo 12 pedras ali, quando Deus derrotou os inimigos, e Ebenezer significa pedra de ajuda. Então que hoje nós erijamos este memorial, até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor é bom, em todo tempo o Senhor é bom, amém? Você pode dizer isso para o teu irmão, em todo tempo o Senhor é bom, o Senhor sempre nos ajuda. O Senhor sempre nos ajuda. Aleluia. Somos profundamente gratos, como o Fábio disse, essa é a última reunião de 2024. Nós agora estabelecemos esse memorial de gratidão. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas hoje nós queremos profetizar sobre 2025 e entrar em fé neste novo ano. Enfim, a gente sabe que, pelo menos se você já é mais tempo da casa, que a gente sempre busca ouvir de Deus palavras proféticas que possam nortear o nosso ano, de maneira que tudo aquilo que Deus fala ao longo do ano, de alguma maneira, contém um pouco desta verdade implícita em cada mensagem. E eu já estava aflito, porque até quarta-feira, hoje é sexta, até terça-feira, eu falei, Senhor, eu ainda não ouvi nada. Eu ainda não sei qual é a palavra que vai nortear 2025. Mas na quarta-feira, Deus me falou. E foi muito claro para mim. Então a palavra, já vou me adiantar aqui, é trazendo à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Então diga assim para o teu irmão, trazendo à existência. Essa é a palavra profética de 2025 para esta casa e para as nossas vidas. Trazendo a existência. Trazendo a existência. Nós vamos trazer a existência. Nós vamos tomar por fé esta verdade. As coisas que ainda não existem, como se já existissem. Diga de novo para o teu irmão. Trazendo a existência. Aleluia. Enfim, eu quero aqui rapidamente fazer um revival aqui sobre 2024. Eu peço que coloquem um loop para mim, por gentileza. 2024, como eu disse, Deus nos apertou. Uau! Deus nos achatou, Deus nos esticou. E Ele exigiu de nós este alinhamento. Quem lembra da palavra profética de 2024? Aceleração e alinhamento. E esse alinhamento doeu, irmão. Doeu, em mim doeu.
E me esticou, e me puxou, e me esmagou. E isso em todas as áreas das nossas vidas. Ele alinhou velhos hábitos, alinhou pensamentos equivocados, mudou nossa maneira de enxergar muitas visões obsoletas, equivocadas, acerca do que é ser igreja, acerca de coisas que fazíamos em nome de Deus e para Deus, de maneira mecânica e religiosa. Deus foi alinhando, Deus foi limpando. Ele nos fez enxergar o peso negativo que muitas vezes as tradições desalinhadas com a verdade trazem sobre nós. E como elas se tornam pedras de tropeço para nós, quando elas se tornam meramente tradições, que não tem nada a ver com aquilo que Deus fala nas Escrituras. Foi um ano de grande alinhamento. Nos custou. Existem duas palavras que foram recorrentes em todo o ano: mindset e metanoia. Tem a ver com Romanos 12:2, uma reprogramação mental, onde Deus dizia sempre: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e, sobretudo, perfeita vontade de Deus. Portanto, se é possível experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, à medida em que eu não renovo a minha mente, à medida em que eu não me transformo, não me submeto a essa lavagem da purificação da água pela palavra, significa que eu não vou conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É um alinhamento de mente. Tem a ver com a alma, tem a ver com o campo das emoções, tem a ver com a psique. E Deus disse que faria aquilo que faria e Ele fez. E não havia novidade nesse amoroso esmagar. Deus nos moldando, né? Como o oleiro moldando o seu vaso. Deus disse que seria assim. O nosso habitat é esse. Deus disse que assim como o ferro afia o ferro, o homem afiaria o homem. E é nesse lugar de ajuntamento onde nós somos ajustados, moldados, preparados para depois sermos habilitados. É aqui neste lugar, sobretudo neste lugar, ajuntamento solene, que nós somos alinhados, a fim de que Ele possa acelerar os processos, a fim de que a gente alcance um destino profético. Faz sentido isso para vocês? Nós somos provados no exercício da nossa autoridade, no trabalho, no governo dos nossos lares, no ministério. Nós fomos provados no exercício da nossa autoridade, da nossa liderança. Nós fomos provados nas razões por trás de como lideramos, nas intenções reais do nosso coração. Enfim, foi uma reprogramação total e absoluta da nossa vida. Reprogramação e um ajuste sobre pessoas, no cônjuge, sobre Deus, sobre o que é ser igreja, sobre o que é ministério. Aprendemos que se não aprendemos a nos posicionar em coisas simples, nós podemos ser posicionados em coisas, nós não podemos ser posicionados em coisas relevantes. Se eu não me posiciono nas premissas básicas, eu jamais serei posicionado em coisas relevantes. Se eu não sou fiel no pouco, eu não serei colocado no muito. Nem isso que está escrito. Mas Deus disse assim para nós há pouco tempo: olha, não cansarei de vos falar as mesmas coisas. É isso que nós lemos lá em Pedro. Deus nunca derrama vinho novo em odres velhos. E isso implica também entender outra palavra que foi muito recorrente nos últimos 3, 4 anos. Uma palavra estranha, grega. Parousia aletheia. Parousia aletheia. Nos posicionar nas verdades presentes. Para além das verdades absolutas, imutáveis, ao longo do tempo, existem verdades presentes. Fruto de revelações progressivas que acontecem à medida em que os tempos passam. O
que é que Deus está falando em 2024? O que é que Deus está falando em 2025? Trazer à existência é uma paruseletéia. Trazer à existência é uma verdade presente que Deus nos coloca como pavimento para a edificação de 2025. Faz sentido para ti? Talvez não fosse uma verdade presente em 2020. Naquele tempo haviam outras verdades presentes, outras ênfases para as nossas vidas. Faz sentido? Portanto, é importante a gente entender esse alinhamento de Deus. Há uma razão do porquê. O ano passado, início do ano de 2024, Deus disse: este ano será um ano de aceleração e alinhamento. Eu vou alinhar as coisas para que eu possa acelerar as coisas. E eu não sei quem falou aqui também, como a vida acelerou, irmão. Acho que foi o Fábio mesmo. Foi você, cadê o Fábio? Como a vida acelerou. Foi você que falou, filho? Como a vida acelerou. E de verdade, não adianta, se o dia tivesse 25 horas, não daria tempo de fazer nada. E quanto mais a vida é digitalizada, globalizada, menos tempo a gente tem. Deveria ser o contrário. As viagens agora são feitas em tempo recorde, mas mesmo assim, nunca dá tempo para nada. A vida globalizada e a vida digitalizada não adiantou em nada. Em nada. As casas de conveniência, onde a gente tem tudo convenientemente à mão, não nos ajudam a ganhar tempo em nada. É verdade ou não? Vocês estão aqui? Eu estou falando todas essas coisas apenas para ilustrar um pouco do que foi 2024, como foi esse esticar. Quantas instruções que Deus nos deu, quantas coisas Deus falou, quantas coisas Deus nos apertou a fim de nos alinhar e nos preparar e nos habilitar, a fim de que eu e você hoje pudéssemos dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E meu irmão, dá um sorriso para quem está do teu lado, porque se você está aqui, você já é um vencedor, meu irmão. Fala assim para ele: tu é bruto, irmão. Se você está aqui, você é brabo demais. Porque foi só bomba, pau e só moedor de cana, foice, misericórdia. Foi brabo. Então, Ebenezer de boca cheia. Porque foi brabo, irmão. Foi brabo. Infelizmente, muitos dos nossos irmãos amados, pessoas queridas, não porque qualquer outra razão, não por rebelião, talvez não tenham entendido esse tempo de alinhamento e buscaram outras coisas. Saíram de uma vida cristocêntrica por conta da pressão do alinhamento. Quer saber de uma coisa? A pressão é excelente. A pressão é excelente. Todas as vezes que os grandes ministérios foram startados, Deus os levou para o deserto. Um lugar de pressão. Fala assim para o teu irmão: pressão é joia. É joinha. Sabe, Fábio, a gente nem combinou nada, ele falou algumas coisas que eu penso que dentro do contexto das coisas que Deus me disse, tem a ver com as coisas que ele falou, mas a gente precisa entender que Deus não está preocupado com o nosso muito fazer, mas sobretudo com o nosso ser. E quando nós fazemos sem o ser, o fazer se torna algo desastroso. Pois qualquer que seja a nossa missão, seja a missão é corandel, tudo é espiritual e tudo é para Deus, né? Não existe vida secular e vida espiritual, é corandel, tudo é para Deus, tudo é espiritual. Então, seja no exercício da sua missão de governo na sua casa, no exercício da liderança e do amor com os seus filhos, no seu trabalho, na missão ministerial, na missão do exercício de uma liderança no seu meio de convívio, não importa. Se a sua missão é na fotografia, ou é no ministério infantil, ou é ministrando a palavra, o fato é que nada
importa para Deus se fazemos sem o entendimento de que primeiro devemos ser para fazer. Faz sentido isso? Sabe por quê? Porque quando a gente quer fazer por fazer sem ser, a gente muitas vezes é tentado a botar a mão naquilo que é missão, que não é nossa, é dele, é do Senhor. A gente é tentado a querer mexer no set list das músicas. A gente é tentado a querer fazer as coisas do nosso jeito. Não, a obra é dele. Isso o Fábio também disse. A obra é de Deus. E há 2 semanas atrás eu fiz uma pergunta para vocês: o que é a obra de Deus? E ninguém soube responder. Porque de fato existe um entendimento equivocado do que é a obra de Deus. E a nossa tradição evangélica nos diz o que é obra de Deus, que nada tem a ver com obra de Deus. Quem está aqui? Deus é soberano, Ele pode mudar a missão, a administração, a forma, é a economia de Deus. O fato é que infelizmente nós como igreja não suportamos a dor do não ser. E administramos carnalmente a insuportável dor da não aprovação. Sabe, isso tem a ver com alinhamento. Porque muitos dentro da igreja hoje estão fazendo coisas. Porque lá fora, e quem não foi ferido lá fora? Lá fora não tiveram aprovação, vem para a igreja buscando uma aprovação. E por isso se metem em coisas para fazer. E por isso os nossos equívocos, como Deus nos denunciou 2 semanas atrás, os equívocos de ir e vir, entrar e sair de um prédio, frequentar ou não um grupo, sem saber quem somos. O fazer coisas para Deus é um ministério, é o departamento para Deus, em nome de Deus. E nós esquecemos do que somos. Quem está aqui? Quem está entendendo? A missão é dele, o set list é dele, tudo é dele. Nós fomos desafiados a alinhar o pensar e o falar. Quando dizemos, vamos à casa do Senhor, vamos à igreja, vamos fazer a obra de Deus. Deus nos mostrou que nós reduzimos muitas vezes a obra de Deus a esse ir e vir, a esse fazer ou não fazer. E Deus está dizendo, filho, não é isso a obra de Deus. Eu não estou nisso. Nós reduzimos a vida cristã a frequentar ou não. É mais ou menos como as pessoas dizem lá fora, eu não sei se você já ouviu, os pagãos ou os amados irmãos que ainda não se converteram, eu já estou profetizando, dizendo assim, veja, é muito bom que tenhamos uma religião. Já ouviu isso? Você é evangélico? Olha, eu não vou em lugar nenhum, tal. Olha, mas é muito bom que tenhamos uma religião. Você já ouviu isso? Só eu ouvi isso. É muito bom. Não é bom que tenhamos uma religião. Não é bom que tenhamos um lugar para ir. Não é bom que tenhamos um lugar para frequentar. Não é bom que tenhamos um lugar para nos distrair. É bom entender quem eu sou e que Ele me habita. Eu não vou a um lugar, eu manifesto alguém. É diferente de ir a um lugar. Não, agora Ele me habita, eu manifesto alguém. Faz sentido? E aí a gente desmistifica essa questão do ir e vir. Vou ao culto, fui ao culto. Estou apaziguado. Essa semana, minha mente vai ficar tranquila. Isso não é obra de Deus. Vocês lembram que Deus falou isso para nós? O que Deus falou? E Ele foi categórico. Parem com isso. Vocês são o corpo do Cristo. O corpo de Deus. É absolutamente, totalmente diferente. Nós somos o corpo de Cristo na terra. Aonde nós vamos, o Cristo se manifesta. Nós não estamos preocupados em ir e vir ou fazer coisas. Ministérios, departamentos, cursos, isso, aquilo. Não, nós manifestamos alguém que nos habita. Aonde? Em todo lugar, em todo tempo. A pastora Vanessa falou isso em uma das suas ministrações. Quando? Em todo tempo, em todo lugar.
Pastor Ariane falou em certo momento também ao longo do ano, cada dia a mais é um dia a menos. E a vida passa com brevidade. E a Bíblia diz que a vida passa como uma fumaça que breve se esvanece. Cada dia a mais é um dia a menos para vermos os nossos pais, para beijarmos a quem amamos. Um dia a mais é um dia a menos. E aqueles que perderam entes queridos, pessoas queridas, pessoas amadas, sabem mais do que eu o que é isso. Ah, se eu tivesse tido um dia a mais. Um dia a mais na vida é um dia a menos de vida. Deus foi falando conosco, quem está aqui? Esse é o ponto. O que temos feito e entendido com aquilo que Deus tem nos falado? Será que eu entendo o poder do ajuntamento? Será que eu entendo a verdade e a realidade do que é ser corpo? Ou eu apenas tenho uma religião, um lugar para ir? Porque de verdade, Deus não está preocupado com o nosso ir e vir. Apesar de que Hebreus 10, 25, Deus fala, vocês não precisam abrir. Está escrito assim: pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir, como alguns fazem. Não deixemos de nos reunir para nos encorajar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Por isso é tão bom estarmos aqui. Você concorda com isso? E infelizmente 90% da igreja ao redor do mundo agem sem um entendimento das premissas básicas. E agem, na verdade, como consumidores de um produto com um rótulo gospel. E Deus então nos esmagou, nos alinhou, nos espremeu. Parem com isso, parem de ir e vir, parem de fazer em meu nome coisas que eu não pedi. Sejam simples, violentamente simples. Pastora Vanessa, semana passada, trouxe esta verdade acerca da violência explícita, da simplicidade daquele que é Deus. E que escolheu nascer no meio de animais, não em palácios, mas na manjedoura. E das esquinas ele pregava para as multidões. E se envolvia com aqueles que não são. A simplicidade violenta do ser. Quem está aqui comigo? Nossa maneira de enxergar a obra de Deus foi totalmente ressignificada. Faz sentido? Quais são os serviços? O Fábio acabou de dizer com muita propriedade. Quando eu entro aqui, quando eu entro no prédio, e o prédio é o de menos, é o que menos conta. Mas será que a gente tem um senso de pertencimento e de ser a ponto de dizer, uau, algo aqui está faltando. No que eu posso servir? Será que nós temos? Sabe por quê? Porque a grande parte de nós nos movimentamos por aquilo que o prédio pode oferecer e não na essência que os líderes e as pessoas carregam. Estou procurando uma igreja, então eu vou buscar o quê? Uma igreja que... será que essa igreja tem bonecos infantis para os meus filhos? Será que tem uma quadra para os meus filhos? Será que tem uma teologia avançada? Será que tem um curso de culinária libertadora gospel? E se esqueceram de olhar para a integridade e a verdade dos líderes e de quem está à frente de um ministério. Mas estão procurando o quê? Estão procurando a exterioridade, é a sensualidade gospel. Faz sentido isso para vocês? Por isso muitos estão entretidos com muitos programas dentro dos prédios, porque esqueceram de manifestar o ser. Por isso nos implica nascer de novo. Nascer de novo. Estou falando alguma em verdade? Será que aqui tem cantata de Natal? Não tem, então não serve. Afinal, cantata de Natal está na moda. Somos o corpo de Cristo. Nós não somos sindicalistas para chegar aqui e ficar exigindo coisas de uma pseudo-liderança a fim de que eu seja atendido nas minhas necessidades. Não,
isso acontece no início, enquanto somos pequeninos na fé, os neófitos, os nécios. Nesse momento da jornada, aí sim, somos acariciados, cuidados, mimados. Mas depois, filho, dê de comer. Eu sugiro para vocês, assim como o Fábio sugeriu um livro, ouçam uma mensagem riquíssima, chamada Vocês têm fome de quê? Alguém lembra dessa mensagem? Vocês têm fome de quê? Eu quero acreditar que pelo menos umas 5 pessoas vão ver essa mensagem. O fato é que Deus está nos preparando, nos habilitando. E quando nós entendemos a verdade acerca de que somos corpo, o corpo nunca, em hipótese alguma, reclama do corpo. Você já imaginou assim, o coração reclamando do rim? Ah, você filtrou demais esse sangue, hein? Agora nós estamos... é um perigo entrar em colapso, pois o sangue está muito fino. Não, o sangue está fino para você trabalhar menos, para não haver uma trombose, para a perna não reclamar, para não haver um problema. O corpo, ele trabalha bem ajustado, perfeitamente ajustado. Por isso Deus traz essa analogia. Faz sentido? Mas quando não somos corpo, nós reclamamos uns dos outros, nós fofocamos uns dos outros. Vocês percebem a diferença de entender que somos corpo e de que não entendemos que somos corpo, então nós vamos a um lugar? Faz sentido? Quem vai a um lugar reclama quando não é atendido naquilo que a sua fome lhe apresenta. Mas quem é corpo não reclama do corpo. Nós somos corpo. Posso ouvir um amém? Aleluia. Efésios 4,16. Está escrito assim: do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, ligado, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Verso 17. Digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também outros gentios, na vaidade da sua mente. Verso 18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Nós somos corpo bem ajustado, amém? Amém, você pode dizer amém? Louvado seja Deus. Quanto alinhamento Deus nos provocou, quanta coisa Ele falou, quanto techuvá Ele propôs, né? Techuvá é uma palavra no hebraico que significa retorno. Retorno é um convite, é um processo de arrependimento diário, sempre. Quantas vezes nos finais de culto, na aplicação da mensagem, nós éramos chamados a um inventário, a fazer uma viagem para dentro, a fim de nos arrependermos, de nos permitir ser alinhados. Quantas vezes? Todas as vezes. Quem está aqui? É um convite a um arrependimento, é um convite à autotransformação ética. Para quê? Alinhar a rota. Alinhar a rota, corrigir afastamentos, esfriamentos, corrigir esfriamentos ou desvios de rotas de uma vida cristocêntrica. Enfim, é um convite a um estado original, de pureza, alinhamento. Assim foi 2024, irmão. Foi moleza? Não. E louvado seja Deus, porque você suportou essas muitas pressões, como é que diz a minha filha quando ela era pequena? Esmagalhamento. Esse esmagalhar de Deus. Quem lembra daquele desenho, não é do tempo de vocês, da Fenícia, que abraçava e esmagava os bichinhos? Felícia. Eu vejo Deus fazendo isso com a gente. Ele nos ama tanto que Ele nos esmagalha. Quem conhece a Felícia aqui? Hoje você tem uma lição de casa, dá um Google, Felícia, da Warner Brothers. Parabéns, irmão, você suportou. Fala de novo para ele, parabéns.
Você é valente mesmo. Oh, glória. Oh, Senhor, Tu és bom, hein? Sabe, amados, é importante a gente falar sobre isso, porque quando a gente entende que a gente é corpo, tudo muda, tudo muda. A gente para de ser consumidor, porque a gente reconhece o pasto, a gente reconhece o alimento, e a gente reconhece que a beleza daquilo que Deus está fazendo não está nos muitos departamentos, nos prédios suntuosos. Pelo contrário, tome cuidado com isso. Tome muito cuidado com isso. Não é a beleza, mas a essência. Quem está aqui? Quando nós somos corpo, nós nos alimentamos do Cristo e ficamos saciados. Quando não, nossa dieta é programas e conhecimento. E aí, sabe o que acontece? A gente fica soberbo. Eu vou repetir. Quando nos alimentamos de Cristo, a gente fica saciado. Mas quando não, a gente se alimenta só de conhecimento e a gente fica soberbo. Quem está aqui? Presta atenção, irmão. Eu não estou dizendo que a gente não deve buscar conhecimento, tá? Pelo contrário. Eu estou, na verdade, denunciando os frequentadores que não são corpo e não entendem quem são e apenas consomem programas de religião. É ortodoxia sem sopro de vida. É conhecimento por conhecimento. Conhecimento sem a simplicidade e a implicação do testemunho. Sem ortopraxia, sem verdade, sem vida, discorrendo todo dia. Quem está aqui? Guarde isso, irmão. Serve para mim que sou gordinho. Põe na geladeira, dá uma tuitada. A equação da religião sempre foi e sempre será: coar mosquitos e engolir camelos. Põe isso lá. Faz um grafite bonitão lá no teu quintal. A equação da religião sempre foi e sempre será: coar mosquitos e engolir camelos. Por isso a gente vê as pessoas dentro de organizações e não organismos, mesmo ciente de escândalos, de roubos e arroubos morais. Por quê? Porque elas estão num lugar, elas não fazem parte de um corpo. Porque talvez elas sequer tenham nascido de novo. Quem está aqui? Coam mosquitos e engolem camelos. Por isso que Deus está alinhando a igreja. Por isso Ele está dizendo o que é obra de Deus. E Ele vai acelerar, irmão. Ele vai acelerar. Existe uma cidade para ser conquistada. Existe uma nação, um lugar, um povo que Deus vai colocar nas tuas mãos. Mas nós precisamos estar aptos, alinhados, habilitados, com uma vida avalizada. Porque Deus está acelerando os tempos. Nunca se viu, escatologicamente, uma aceleração tão grande. Qualquer podcast que você coloca no YouTube, mesmo não cristão, as pessoas estão falando desta pressão, desta nuvem, este peso que está sobre a sociedade. As guerras. Acho que foi o Fábio que citou também, agora eu não sei, parece que você falou tanta coisa que acho que tudo que foi você que falou. Mas os lugares onde não se pode pregar o evangelho, e não se pode, Deus deu um jeito de converter essas pessoas. Sabe como? Dando sonhos a elas. Para os muçulmanos, Paquistão, Coreia, os lugares mais inóspitos, lugares impossíveis de eu e você estar, lugares impossíveis dos missionários estar. As pessoas acordam convertidas, aleluia, acordam convertidas, porque o tempo está acelerando. Meu irmão, o tempo está acelerando. Guarde uma coisa que eu vou te dizer, e que Deus me disse esses dias: Deus vai abreviar o tempo, e Deus vai fazer de 10 anos, 3 anos. O que Ele faria em 10 anos, Ele vai fazer em 3 anos. E se você é dessa casa, irmão, não desdenhe daquilo que Deus nos falou ao longo desses últimos 10 anos, nos últimos 5 anos. Busque mensagens na internet, mensagens que inclusive não estão nem no YouTube, estão no site ainda. Mensagens em áudio, em que Deus nos falava coisas específicas sobre aceleração.
sobre as igrejas digitais. Ouça uma mensagem de 2018, veja essa mensagem, Dimensão Melquisedeque, que a gente refez tempos atrás, mas ouça de 2018 e veja as coisas que Deus falou, está lá. Eu botei no telão as coisas que Deus falou, e Deus nos falava o que era claramente o caos mundial e a pandemia. Coloque lá. Deus está abreviando e acelerando os tempos. 3 anos. O que era para ser 10, vai ser em 3 anos. Para bem e para mal, irmão. Para bem e para mal. E a gente precisa estar preparado. Ele vai acelerar. Ele vai acelerar. Você está aqui? Por isso é que Deus está nos apertando. É como o êmbolo da seringa, sabe? Deus apertando o êmbolo da seringa, apertando e empurrando a ampulheta, achatando a timeline da história, trazendo o futuro para o presente. Quem está aqui? E já preparando a palavra desse ano que Deus tem me dito. Eu já disse para vocês, né? A palavra é trazendo a existência. Bem-vindo às novas realidades que virão. Romanos 4,17 diz, como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Aleluia, aleluia. Quem está aqui? Quem está aqui? Aleluia. Amados, antes de eu entrar mais propriamente no que significa, no que eu creio ser aquilo que Deus está falando para nós sobre essa palavra, eu quero que você entenda uma coisa, que nós precisamos recuperar o que foi roubado no Éden. Mentalidade de eternidade. Por isso é que muitas vezes a gente está preocupado no ter ou no fazer e não no ser. E nós somos, infelizmente, abraçados por uma miséria espiritual chamada religião. Meu irmão, sabe o que é miséria? Sabe o que é miséria? Miséria não é ser desprovido de dinheiro ou de recursos. Miséria é não ter eternidade dentro de si. Isso é miséria. Nós somos criados na eternidade. A morte foi tragada pela vida e agora aquele que nos habita é a própria eternidade. É a própria vida eterna. Foi a queda que trouxe o peso do cronos, do tempo sobre nós. Porque nós éramos imortais. Só que eu tenho uma novidade para dizer. Agora você é imortal. Você é imortal. Ninguém ficou feliz, viu, pastora? Ninguém ficou feliz. Eles acham que eles são gatos de 7 vidas. Mas acabou a 7ª, acabou, tá? E o tempo vai nos pressionar mesmo. Mas vai pressionar quem? Quem não tem mentalidade de eternidade. Quem que o tempo, o cronos vai pressionar? O homem exterior, não o homem interior. Quem está aqui? O tempo só pressiona o homem exterior. Ele não pode pressionar o homem interior. O homem interior, ele é incorruptível, ele não se dobra ao tempo, pois tem mentalidade de eternidade. E o tempo está pressionando o homem, o mundo. Por isso que a gente vê mães tendo filhos solo. Por isso a gente vê tanta gente saindo da igreja, porque não nasceram de novo, não tem entendimento do ser. Então vem a vida correndo. Então não, eu preciso trabalhar, eu preciso amealhar coisas, eu preciso primeiro fazer a minha carreira. Depois eu caso, depois eu sirvo a Deus. Você já viu esse filme? Não, eu vou dar um jeito de ter um filho, porque hoje em dia a almarada tá, meu irmão, se os homens estão ruins, você imagina as mulheres. Tá pior hoje as mulheres. Misericórdia. Sim ou não? E então, por causa dessa pressão, a sociedade escolhe viver fora dos desenhos de Deus. Pressionados pelo tempo, pressionados pelo mercado de trabalho, pressionados pelos amigos, pressionados pela sociedade, eu escolho fazer a minha vontade. Eu não vou servir a Deus. Mas Deus está nos alinhando em amor, nos chamando de volta para esse techuvá. Deus está nos chamando de volta para o lugar secreto.
que é uma minha analogia ao nosso Éden, o nosso lugar de delícias. É o lugar onde começa um culto perfeito. Porque não adianta a gente vir por um culto solene sem que o culto lá no secreto tenha acontecido antes. Tudo acontece lá no culto perfeito, no culto no secreto. É lá que Deus revela tempo, propósito e modo. O que o Senhor está fazendo em 2025? Tempo. O que o Senhor está fazendo? Propósito. O que? De que forma? Modo. Aonde? Quem vai me falar? É a palavra? É a Bíblia? É a tua intimidade com o Senhor. É o Deus falando no teu secreto. Faz sentido isso? Aleluia. Mateus 11, 25 diz assim: naquele tempo respondendo Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. É lá no teu secreto que o Senhor vai te revelar propósito, tempo e modo. Homens que se tornaram filhos, homens que entenderam qual é a melhor parte. Porque enquanto a igreja faz obra de Deus como Marta, o corpo faz obra de Deus como Maria. Vocês entenderam a diferença? Enquanto a igreja, que não sabe o que é ser corpo, faz obra de Deus como Marta, estamos tão apressados, não temos tempo para o secreto, não temos tempo de ouvir a Deus, não temos tempo de deitar aos pés do Senhor, nós não temos tempo de descobrir quem somos, nós estamos fazendo obra de Deus, muitos ministérios, muitos afazeres, muitas coisas acontecendo, uau, muito hype, muito sucesso, muitos likes, muito dinheiro, tantas coisas acontecendo, e Deus dizendo assim: isso não é obra de Deus, eu não estou nisso. Vocês estão como Marta. E Deus está dizendo assim: quando vocês entenderem o que é ser corpo, então vocês vão fazer obra de Deus como Maria, escolher a melhor parte. E o mundo vai botar pressão, vai apertar o tempo. Vai apertar o tempo. Mas nós precisamos escolher a melhor parte. E enquanto eu escrevia tudo isso, que é um preâmbulo daquilo que eu vou falar, e eu vou acabar. Veja, vocês acreditam em mim? Deus me falou assim: filho, o que eu vou fazer em 12 meses vai assustar vocês. O que eu vou fazer em 12 meses vai assustar vocês, porque eu esmaguei vocês. Eu esmaguei vocês, eu achatei vocês. Eu estiquei vocês, eu preparei vocês para habilitar vocês. Então, meu irmão, se você está aqui, eu volto a dizer, você está habilitado para acelerar, você está habilitado para trazer à existência as coisas que ainda não existem, como se já existissem. Quais coisas? Quaisquer coisas, desde que estejam alinhadas ao propósito e à vontade de Deus. Quaisquer coisas, irmãos. Deus está fazendo coisas novas na terra. Ele disse: em 12 meses eu vou trazer a existências coisas que estavam ecoando no mundo espiritual, esperando esse Kairos, esse tempo, esse dia, essa estação. Está escrito em Romanos 4,17, como lemos: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são, como se já fossem. Agora, em 1 Coríntios 2,9, você não precisa abrir, se você puder colocar, Djalma, põe, por favor, pode ser NVI. 1 Coríntios 2,9 está escrito assim: as coisas que os olhos não viram, oh aleluia, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são estas que Deus preparou para aqueles que o amam. É isso que Deus tem para você e para mim, irmão. É isso que será trazido à existência. É isso que vai acontecer. Fala assim para o teu irmão: chegou a tua hora. Mas vão ser 12 meses intensos, tá? E olha lá, tenho mais. Vão ser 12 meses intensos, muito intensos. Sabe por quê? Porque vai demandar energia, vai demandar garra,
vai demandar entender e, sobretudo, vai demandar fé. Aleluia. Quem tem fé aqui? Vai demandar fé, porque é um exercício de fé. Trazer existência é um exercício de fé. Vai demandar posicionamento, vai demandar gana, garra, vai demandar postura agressiva. Não vai dar para chegar na igreja catando borboleta, irmão, panguando. O cara está assim, ó. Ei, acorda! Nós vamos trazer existência o que não existe. Ei, se posiciona, homem de guerra, mulher de guerra. Qual é a tua necessidade? O que se apresenta em 2025 que é necessário para mudar a tua história, para te recolocar e te ressignificar dentro da história que Deus tem para você? Porque a vida não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre Ele, nós vivemos para Ele, tudo é para Ele e por Ele. Qual é o meu posicionamento? Eu não vivo para mim, não é sobre mim. Senhor, eu quero me reposicionar. Eu volto ao secreto, eu me reposiciono. É um techuvá, é um retorno ético, moral. Senhor, estamos alinhados e agora habilitados. Acelera, me joga dentro dessa nova dimensão. Vamos, fale, dê ordem, decrete, declare. Agressividade, postura de fé. Não é para ser um pangaré, irmão. Não é para ser um crentinho, não. É isso que o diabo tem feito conosco. Nos distraído com muitos afazeres, com muitas coisas, com medalhinhas, com coisinhas, com cursinhos, com coisinhas. Seja agressivamente simples naquilo que Deus te chamou. Naquilo que Deus te chamou para ser. Seja antes dos teus desejos aquilo que você é. Aquilo que você é. Quem está aqui? Chamar a existência. Fé. Ele nos forjou, Ele nos limpou, doeu, tirou os farrapos, jogamos muitos dos frutos da carne fora, reprogramamos nossa mente. Agora virá um tempo sobrenatural sobre nós. Você pode dizer amém, irmão? Virá um tempo sobrenatural sobre nós e vai ser rápido, vai ser rápido, vai ser rápido. Mas é para quem quer, é para quem quer, é para quem se posiciona. É para quem toma a força. O reino dos céus é tomado por força. Em outras traduções, por violência. Violência. Como é que nós entramos na presença de Deus? De qualquer jeito. De mãos vazias. Ah, eu amo minha esposa, eu sou apaixonado por ela. Como você a trata? Como você cuida dela? Como é o seu relacionamento? Você é um cara apaixonado que faz tudo, que abraça, que beija, que cuida, ou você é um pangarezão? Não, é verdade, porque a gente fala que ama a Deus, mas será que a gente ama a Deus? A gente não lê, a gente não ora, a gente... Sim ou não? Porque homem apaixonado, irmão, pega ônibus errado e está feliz. É igual a esposa grávida, né? Léo, 3 da manhã, estou com vontade de comer um acarajé. Acarajé, quer morrer, né? Ó, você vai morrer, mas não vai levar minha filha. Não, mas tem que ser um acarajé da Praça da Sé. Não é de qualquer lugar. O cara pega ônibus errado, pega Uber errado, sei lá. É espancado no meio do caminho e volta sorrindo. Por quê? Porque ele está apaixonado. Está apaixonado. Quem está apaixonado por Jesus aqui, irmão? Quem está apaixonado? Postura de gente apaixonada. Vai ser rápido, amém? Coisas que estavam engavetadas vão vir à tona. Coisas esquecidas, Deus vai trazer à tona. Deus vai trazer à tona resultado de orações de muitos anos atrás. Pessoas da tua família que precisam ser libertas, que você ora há anos. Você vai ver o resultado dessas orações acontecendo em 2025. Mas você precisa o quê? Falar. Falar, porque a fé fala. Fala para o teu irmão, a fé fala. A fé tem uma voz. A fé fala. A fé fala. E nós vamos declarar. Quando nós vamos declarar? 12 meses, em todo o tempo, todo dia. O quê? O quê? Por quê? Porque é um mindset, é uma mudança de mentalidade. Em 2025, Deus está construindo algo em nós, uma mentalidade agressiva para trazer à existência coisas que ainda não existem.
Quando? Todo tempo. Olha, lá no dia 27, lá em dezembro, eu fiz um clamorzinho, lá no cantinho, com a cabecinha assim, no meu bem. Não, não é isso, é todo dia, agressivamente, tomando posse, derrubando muralhas, quebrando cadeias. Foi assim com Paulo e Silas, quebrando cadeias. Foi assim que eles tomaram cidades. Foram assim que as muralhas caíram. Foi assim que o mar se abriu. Quem está aqui? Trazer a existência. Vai custar quanto? Tudo. 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 Garra, gana, exercício de fé. Levanta a tua cabeça, irmão. Exercício de fé. Chegou o tempo. Vocês lembram aquilo que Deus falou no início do ano? Chegou o tempo onde Deus vai trazer as conexões douradas. Pessoas que Deus vai enviar para a tua vida. Pessoas que serão canais para a libertação de muitas questões na sua vida. Questões financeiras, questões legais, questões jurídicas. Advogados, empresários. Eu não sei o que. Mas catalisadores, nós somos os catalisadores. Pessoas que serão atraídas pelo Cristo em nós. Essas conexões vão acontecer em 2025. É o Kairos, é o tempo. Quando a gente ora e traz a existência, essas pessoas se aproximam de nós. É o componente A com o B. E quando eles se encontram, bum, propósito. Quando essas pessoas se encontram, bum, propósito. Propósito. Uma pessoa que você não via há muitos anos, ela te encontra e de repente ela é um caminho, ela é uma janela de oportunidade e bum, propósito. Uau, eu não sabia que eu tinha essa habilidade e agora eu estou num novo negócio, uma nova oportunidade. Essa pessoa apareceu e bum, propósito. Vocês lembram daquele exemplo? O Durepox, a massinha cinza e a massinha branca. Componente A, componente B. Massinha branca, separada da massinha cinza, para nada vale. Mas quando elas se juntam, elas ganham propósito e vida. Quando elas se juntam, elas ganham propósito. Elas ganham forma e vida. Deus vai colocar pessoas específicas na sua vida, irmão. Quando? Em 2025. Receba, pastora Vanessa, só você recebeu. Aleluia. Vai demandar o quê? Energia. Porque a fé fala. Como é que era no início do mundo? Como é que estava o mundo? A pastora Vanessa falou um pouco sobre isso semana passada. O mundo estava sem forma e vazio. O que havia no mundo? Nada. Era um absoluto nada. Sem forma e vazio. Hebreus 11:3 diz assim: está escrito, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Não havia nada. Aconteceu quando Deus falou. Deus chamou a existência. Deus disse: haja luz. Ele disse: vejam, separem-se os luminares. Deus falou. Quem está aqui? No livro dos começos, o livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1, Deus disse assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Verso 4, verso 5, Deus diz assim: e Deus chamou a luz de dia, as trevas chamou noite, foi tarde amanhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas. Verso 8, chamou Deus a expansão dos céus. Verso 9, Deus disse: ajunte-se as águas debaixo dos céus. Verso 10, chamou Deus a porção seca da terra. Verso 11, e disse Deus: produza a terra. E até o verso 31, Deus continua dizendo, declarando, falando e decretando. Aleluia. Tudo que vemos quando não existia absolutamente nada, foi Deus falando, declarando e decretando. É o que Deus vai fazer nesses 12 meses.
Volto a dizer, nós não vamos fazer apenas hoje, amém? Hoje sim é especial. Mas o que Deus quer é que nós tenhamos um mindset. Até que a gente veja o que não existe passar a existir. Você está disposto a isso? Eu sei que você está com calor, está cansado. Mas nós vamos fazer isso sempre, todo dia. Em cada culto. Nos nossos lares. Na rua. No secreto. No tempo de folga. Construindo um mindset. Nós não vamos falar dos problemas. Nós vamos falar aos problemas. Nós não vamos reclamar e murmurar das questões que nos afetam. Não, nós vamos declarar sobre os problemas que nos afetavam. Nós vamos mudar o verbo. Nós vamos declarar. Nós vamos decretar. É isso que nós precisamos construir em 2025. Esta é a palavra de Deus para nós. Esta é a ênfase da estação. Decrete, declare, diga, chame a existência. É isso que Deus está falando para nós. Quando? 12 meses. 12 meses. Depois Deus vai falar o que Ele tiver que falar. E é interessante esse número 12, porque o número 7 fala de perfeição, mas fala de uma perfeição temporária. Mas o número 12 fala de uma perfeição permanente. Profeticamente o 12 fala de eternidade. E o ano tem 12 meses, mas ao término dos 12 meses, ele se renova por mais 12 meses. E é uma perfeição permanente. E esse número 12 é carregado de simbologias. Eu extraí alguns exemplos, mas a nação de Israel tinha quantas tribos? 12. Na mesa de ouro eram colocados 12 pães. O oásis de Elim, chamado lugar de descanso, tinha 12 fontes de água. Para a terra prometida foram enviados quantos espias? 12 espias. Josué pôs 12 pedras no Jordão. Elias usou 12 pedras no altar. Jesus foi a Jerusalém com 12 anos. Escolheu 12 apóstolos. Curou uma mulher hemorrágica há 12 anos. Curou a filha de Jairo que tinha 12 anos. A sobra dos 5 peixes e 2 pães encheram 12 cestos. 12. Quanto tempo você vai clamar e decretar sobre a sua vida? 12 meses. 2025. Só que não vai ser só 2025. É uma mentalidade renovada. Quem está aqui? Aleluia. Nós estamos construindo, irmão, um corpo, uma mentalidade. Não um prédio. O prédio está pronto. Nós estamos edificando um organismo. Não uma organização. Quem está aqui comigo? E nós vamos falar e declarar e profetizar até que o que não existe crie existência. Amém? Hebreus 11:6 está escrito assim, eu já estou terminando. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, tudo do nada foi criado. Qual é a tua necessidade? Qual é o teu sonho? Uma família? Um cônjuge? Fazer uma faculdade? Qual é o teu sonho? Um ministério? Qual é o teu sonho? Qual é o teu sonho? Uma cura? Os teus familiares estarem em Cristo? Qual é o teu sonho? Deus te chama para um retorno, para você não se distrair, para você declarar, para você vir para uma vida cristocêntrica, para que você tenha esta fé agressiva, para declarar todos os dias: eu sou livre, eu sou sarado, eu sou curado, minha família é uma bênção, eu sou próspero, eu sou curado. Todos os dias, em todo o tempo. Quem está aqui? Provérbios 18:28 diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. O espírito da fé fala. O espírito da fé fala. Foi pela fé que Abraão contemplou, ou sonhou, esperou a cidade cujo Deus era arquiteto e edificador, a Nova Jerusalém, que somos eu e você. Pela fé, Abraão e Sara, idosos, e ela estéril, geraram. E não apenas geraram e deram à luz, mas eles originaram uma descendência incontável como as estrelas do céu.
Foi pela fé que o mar se abriu. Foi pela fé que as muralhas caíram. Foi pela fé que o fogo desceu do céu. E foi pela fé que homens andaram no meio do fogo. Foi pela fé que homens tiraram da fraqueza a força. Pela fé, um homem rasgou um leão. E pela fé, leões não puderam rasgar um homem. Pela fé. Pela fé. Pela fé, irmão. Pela fé, em 2025 pode mudar a tua história. Pela fé, com a tua declaração, tua história pode mudar. Pela fé. Toda desesperança humana foi destruída pela obediência de um homem só. E agora nós temos esperança para sempre. Vida eterna nele. Porque a morte foi tragada. E nesta noite nós nos uniremos a esses irmãos da fé. Para afirmar a nossa fé com a nossa boca, com o nosso decreto. Conforme está escrito em 2 Coríntios 4:13. 2 Coríntios 4:13 diz: Cri, por isso falei. Com este mesmo espírito de fé, cremos e por isso falamos. Aleluia. O ano de 2024 nos esmagou, mas nos habilitou. E você chegou até aqui. Preste atenção, o mundo espiritual só vai responder àquilo que você falar. De bom e de ruim. O mundo espiritual só vai responder àquilo que você decretar. Lembre-se de Ezequiel, em Ezequiel 37, ele estava diante de um vale de ossos secos. E no entanto, ele falou, ele declarou. Então eu quero dizer que não importa, irmão, se você está diante de uma situação que você vê que já morreu. Aquele que é a ressurreição te habita. Talvez você tenha situações que você diz assim, olha, não tem jeito. Não tem como mudar. Não tem como solucionar. Isso aqui não tem como botar a mão nisso aqui. Talvez você já tenha engavetado, talvez isso já esteja no cabide. Meu irmão, nós vamos trazer a existência e Deus vai fazer um milagre na sua vida. Você crê nisso? Eu não estou falando de você pedir uma Ferrari, irmão. Eu não sei. Eu estou falando de você pedir coisas que de repente estejam no seu coração e que sejam genuínas de verdade. Genuínas em Deus, genuínas para você. Talvez você queira uma casa própria, um carro. Isso é genuíno. Isso é verdadeiro, isso é honesto. Nós vamos trazer a existência. Você crê nisso? Você quer uma família, você quer estudar. Você quer, por exemplo, como a gente sabe, a pastora Vanessa quer uma viagem. É honesto. Vai acontecer, em nome de Jesus vai acontecer. É honesto, é genuíno em Deus. Nós vamos trazer existência. Um sonho, um desejo. Coisas que são de Deus, por Deus e para Deus. Nós vamos profetizar sobre os nossos filhos, sobre o nosso casamento, sobre a nossa família. Lembre-se, o que os olhos não viram, nem subiu aos nossos ouvidos, nem ao coração, é o que Deus tem preparado para nós. O que a Bíblia diz? O que vence o mundo? A nossa fé. O que vence o mundo? A nossa fé. E agora nós vamos ter um tempo para orar. 5, 10 minutos. Para que a gente declare. E a gente traga a existência. Através de uma oração violenta no nosso espírito. As coisas que precisam ser trazidas à existência. Você pode fazer isso? E depois nós vamos reforçar isso com um ato profético. Que a gente faz todo ano. Nós temos já os balões aqui, não temos, pastora? Temos? Nós vamos ter os balões. Se você nunca participou desse momento, nesses balões a gente coloca alvos e metas para o ano de 2025. Para o ano seguinte. Para a tua vida. E hoje é o dia propício para isso. Porque nós vamos trazer existência. Nós vamos declarar. Se você puder, vamos primeiro orar, depois a gente distribui. Podemos orar? Vocês entenderam o que é trazer existência? Vocês entenderam o que Deus fez em 2024? Nos esmagou, nos esticou para nos habilitar. Mudou nossa mente. Continua mudando nossa mente para que a gente se posicione. Vai custar o quê? Tudo. De que maneira nós devemos nos posicionar? Com fé agressiva. Com fé. Declarar, decretar. Por quê? Porque é sobre coisas que não existem. Demanda fé.
fé, agressividade no espírito. Você está pronto para isso? Você crê nisso? Você precisa ter um posicionamento e uma postura correlata àquilo que você crê no teu coração. Por isso às vezes eu te cutuco. Não busque, não caça borboleta, não fique de cabeça baixa, justamente para você se posicionar. Nessa hora é hora de a gente ficar irritado no espírito. Já ficou irritado no espírito? Já? Já teve DR com Deus? Já entrou? Deus, qual é que é? Como é que é? Até quando? Deus, ei Deus, me olha aqui, não esquece de mim não. É genuíno. Você pode fazer isso em amor hoje? Você está entendendo? De que maneira a gente vai entrar em 2025? Distraídos, entorpecidos, indo e vindo, saindo de lugares, ou entendendo que nós somos o corpo do Cristo? O corpo do Cristo. O Cristo em nós, a esperança dos homens, a esperança da glória. Você entende isso? Está claro para ti? Vamos ficar de pé? Queria chamar o Fábio para me ajudar aqui, eu havia pedido para ele antes. Quero que a gente ore nesse sentido. Eu gosto de passar a palavra por Fábio na hora da aplicação, porque ele consegue sempre reforçar as coisas que foram ditas, mas sempre com uma ótica, uma perspectiva que o Espírito colocou para ele. E endossa, enfatiza, sela aquilo que talvez eu não tenha sido feliz em falar. Mas sabe, de maneira muito simples, o que nós precisamos entender é que custou tanto para a gente chegar até aqui, irmão. Mas a gente chegou. E agora, existem novos passos para uma próxima estação. Essa estação que se apresenta para nós. Para tudo aquilo que a gente construiu, sendo esmagado, sendo talhado, sendo moldado, possa agora vir à tona. Coisas que você sonha, coisas que você precisa para o teu ministério, precisa para a tua família, precisa para a tua casa, saúde para o teu corpo, saúde para os teus entes queridos, coisas que eu nem imagino, mas eu tenho as minhas necessidades, coisas que eu preciso ver para ser edificado e fortalecido na minha fé. Faça esse exercício, irmão. Nós podemos fazer isso juntos, mas eu volto a te dizer, seja agressivo no teu espírito. Não ore de qualquer jeito. Eu sei que cada pessoa tem a sua particularidade e a sua maneira de ser, mas por dentro, seja agressivo, amém? Vamos orar, Fábio. Glória a Deus. O Senhor é bom em todo tempo, amém? Enquanto o AP ele estava ministrando a palavra, o Senhor estava fazendo lembrar, sabe, tudo aquilo que nós vivemos nesse ano. Realmente foi um ano onde o Senhor estava, de fato, alinhando muitas coisas. E noites de decreto é noites de conferir, sabe, tudo aquilo que Deus estava dizendo. E eu comecei a pedir para o Senhor para conferir. E eu queria, antes da gente orar, compartilhar algumas coisas com vocês acerca daquilo que o Senhor estava dizendo por meio da palavra e aquilo que o Senhor está derramando sobre nós como igreja nessa noite, amém? Você tem mais um tempinho? Só quero compartilhar alguns textos que Deus falou muito forte no meu coração. Você pode se sentar um pouco? Em seguida a gente vai orar. Eu creio que noites de decreto, o Senhor ele confere a sua palavra, porque o Senhor faz de nós portadores de uma mensagem que vai ecoar numa estação, amém? Muito mais do que fazer você falar uma mensagem, Deus quer fazer de você a mensagem. É como nós vimos aqui, Deus traz a existência por meio daquilo que Ele fala. Por isso que a fé vem pelo ouvir. A fé ela vem pelo ouvir. E Isaías 46, no verso 9 ao 10, diz assim: recordai-vos os acontecimentos passados há muito tempo, porque eu sou Deus e não há outro. Sim, somente eu sou Deus e nada e nem ninguém a mim se compara.
Porque desde o princípio eu anunciei o futuro. É o que nós temos ouvido na ministração hoje. Desde a antiguidade, aquilo que ainda não acontecera. Ou seja, Deus desde o início já estava falando sobre o fim, a conclusão das coisas. E aqui ele diz para Isaías: eu afirmo, o meu propósito será realizado. Certamente eu farei tudo o que me apraz. O livro de sabedoria em Eclesiastes capítulo 7 e 8, na parte A, diz assim, que a conclusão das coisas é melhor do que o seu início. O que está dizendo? Quando chega nesse lugar, quando chega nessa estação, e o que o Senhor está ministrando aqui nessa noite, por meio da palavra que o AP nos trouxe, por meio do Espírito, Deus está inaugurando uma nova temporada para mim e para você. E quando Paulo ele escreve essa carta de Romanos, capítulo 4, no verso 17, que ele cita Abrão, Paulo está falando exatamente de um momento no qual o próprio Jesus, presta atenção, irmão, o próprio Jesus se assentou com Abraão. Você acredita nisso? Jesus um dia está num embate ali com os fariseus, e ele fala algo que escandaliza os caras, porque ele diz assim: Abraão viu os meus dias. E aí os caras entram numa confusão, porque fala: como assim? Você veio de Abraão? Você veio antes de Abraão? Como assim? Não faz sentido o que você está dizendo. Ele fala, e aí ele diz: antes de todas as coisas eu sou. Abraão viu os meus dias. E o que eu quero compartilhar tem a ver para corroborar com a palavra profética que Deus está liberando sobre esse lugar aqui. Que está lá em Gênesis no capítulo 18, que é exatamente o que Paulo está dizendo aqui na sua carta aos Romanos, quando Deus traz algo à existência de uma realidade humana no qual era de esterilidade. Então Gênesis, resumindo, Gênesis no capítulo 18 diz que Abraão, ele circuncida todos da sua casa, ele também é circuncidado. E a circuncisão foi uma diretiva do próprio Deus, aonde Abraão, como homem de Deus, estava fazendo um pacto com o próprio Deus. Diz que a circuncisão, ela sabe, a recuperação ela é difícil. Em Gênesis no capítulo 18 diz que Abraão, ele sela esse pacto com Deus. Abraão está ali na sua tenda sentindo muita dor, então ele olha bem de longe, diz que ele vê 3 homens caminhando. Abraão, mesmo na sua idade avançada, mesmo na sua dor, depois da circuncisão, diz que ele levanta e vai até os homens. E ele serve esses homens, porque Abraão ele tinha algo como um princípio. Abraão era alguém que sempre recebia os de fora para pregar o evangelho ao mundo. Abraão foi um dos caras que pregou o evangelho de Deus ao mundo. Daquele que tirou de uma terra e disse: sai da sua parentela e vai para um lugar. Mas para onde, Deus? Só vai, porque é pela fé. É pela fé. Tem coisas que Deus vai falar para mim e para você: só vai. Só vai. Amém? Só que Abraão, ele tinha algo no seu coração: eu preciso gerar, e eu fiquei velho. E Gênesis no capítulo 18 diz que quando ele serve essas 3 pessoas, aí ele entende que são 3 anjos, 2 ia descer para Sodoma e Gomorra, mas um deles, a palavra diz que era o anjo do Senhor. Não era um anjo qualquer. Não era alguém especial. E no verso 9, de Gênesis capítulo 18, isso para corroborar, conferir e confirmar aquilo que o Senhor propôs no seu coração. Diz assim: os hóspedes, os anjos, lhe indagaram: onde está Sara, tua esposa? E ele, Abraão, afirmou: está na tenda. O que acontece? Abraão preparou uma mesa. E ali eles começam a comer, a conversar. E diz que o anjo do Senhor olha bem para Abraão e fala: cadê a tua esposa?
E diz que Sara, ela estava escondida em outras tendas, sabe? Às vezes na sua amargura, às vezes falando, poxa, meu marido está ali, recebendo algo do Senhor, uma mensagem do Senhor, e eu estou aqui na minha realidade, na minha esterilidade, porque nada aconteceu ainda. E diz que o anjo do Senhor, ele olha para Abrão e fala, cadê a tua esposa? E aqui é o selo dessa palavra que o Senhor te deu. Gênesis 18:10 diz assim, então ele, o anjo do Senhor lhe prometeu, eu voltarei a ti no próximo ano. Eu voltarei a ti no próximo ano. Então Sara, tua esposa, terá um filho. Sara escutava a conversa na entrada da tenda atrás dele. Então, primeira coisa, a palavra ano aqui no hebraico ele está falando moed, estação. Então, o anjo ele olha para Abraão, ele vê a lealdade de Abraão, ele vê a vida de Abraão, a fé depositada em Deus, no qual Abraão ele estava cultivando na sua jornada, mesmo na velhice, mesmo na esterilidade, mesmo muitas vezes, sabe, nas adversidades. Mas o anjo olha para Abraão e fala, cadê a sua mulher? Porque na próxima estação, sabe o que ele está falando para Abraão? Abraão, vou te dar 1 ano. Eu vou te dar 1 ano. Daqui a 1 ano eu volto para conferir. É isso que o Senhor está falando. Está falando para minha casa, para a sua casa. Está falando para essa comunidade. Por quê? Porque Sara vai gerar. E diz que Sara, quando ouve isso, mesmo à distância, ela começa a dar risada. Ela começa a rir, escondida, irmão. A palavra fala que ela estava escondida e ri. Não diz que ele ouviu, diz que ele vê. Ele fala, e porque ela está rindo, porque ela não está fora da realidade dela, porque ela não crê que isso possa existir, que ela vai gerar. Por conta desse riso, o filho dela vai carregar essa identidade, porque eu estou trazendo um tempo de riso. Meu irmão, ainda que 2025 o mundo esteja de ponta cabeça, Deus vai trazer um tempo de riso para mim e para você. Ah, mas por quê? Porque vai nos dar aquilo que queremos? Não, porque vai nos dar aquilo que Ele já escreveu e vai nos inserir naquilo que Ele está fazendo. Sabe por quê? Porque quando você olha para uma grávida, a primeira coisa que acontece quando ela começa a gerar é Deus realocar os órgãos para poder gerar. Sabia disso? E ela enjoa e dói. Por quê? Porque Deus ele começa de dentro para fora, mudar as coisas de lugar para que Ele possa abrir espaços para gerar. E é isso que o Senhor vai fazer nesse próximo ano. Deus ele vai começar a mudar as coisas de lugar para abrir espaço para aquilo que Ele vai gerar. Sabe por quê? Porque daqui a 1 ano, exato, Ele vai alinhando o corpo, ajustando para Ele poder gerar. É isso que o Senhor vai fazer com a minha e com a sua casa. É isso que Deus vai fazer com essa comunidade. O que Ele está dizendo é, eu estou preparando isso, eu vou mover as coisas de dentro para fora, porque daqui a 1 ano eu vou voltar. Daqui a 1 ano eu vou voltar. Quando a AP estava ministrando, o Senhor estava falando forte, o Senhor começou, sabe, a explodir vários textos e falando por quê? Porque é uma noite de decreto, e toda noite de decreto é uma noite profética. Não é uma noite comum, irmão. Nós não estamos falando disso daqui porque nós estamos, sabe, na vibe do final do ano. Não, é porque Deus está inaugurando uma nova estação para a gravidade zero, para minha e para a sua casa. E nós, como família da fé, o Senhor está nos transicionando, sabe, de espectadores para participantes. Você está aqui? E debaixo dessa palavra eu quero te convidar agora a se colocar de pé para que a gente possa orar acerca disso, sabe, porque Deus está preparando sim uma estação, um novo tempo, e neste novo tempo daqui a 1 ano o Senhor vai voltar, e Ele virá e Ele vai conferir, especificamente para conferir aquilo que a minha e a sua casa vai se propor diante de Deus.
Então nós temos um tempo onde nós temos que pedir para o Senhor: Senhor, prepara-me como corpo para gerar aquilo que o Senhor quer gerar. E se for necessário mudar as coisas de lugar, mude as coisas de lugar, porque a tua palavra diz, em Isaías 43:19, que eis que realiza uma nova obra, que já está para acontecer, irmão. Não percebestes ainda? Eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. O que Deus está dizendo? Eu vou trazer à existência aquilo que não existe. Ainda que a minha e a sua realidade, você olha e fala: cara, não tem jeito. Deus está dizendo: por que Ele vai alinhar? Porque Ele vai fazer de você um participante daquilo que Ele vai fazer nessa próxima estação. Nós vamos orar agora. Você que está com a sua casa, se reúna com a sua casa agora. Dê a mão para a pessoa da sua casa. Dê as mãos. Você que está com seus parentes, você que está só, procure uma pessoa aqui da igreja. Nós queremos orar em família, representando as nossas casas diante do Senhor, porque nós estamos aqui como uma família sacerdotal, como uma família da fé, com os olhos fitos naquilo que o Senhor quer fazer e não naquilo que nós queremos que Ele faça. Nós estamos aqui nos desprendendo de nós mesmos, das nossas próprias expectativas, da nossa lista de desejos, dizendo: Senhor, faça o que lhe apraz, que seja feita a sua vontade. Comece a erguer as suas vozes agora diante do Senhor. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti como casa, Pai. Nós cremos que Tu és um Deus, Senhor, que traz a existência daquilo que não existe. A Tua palavra diz que até das trevas o Senhor trouxe a luz, porque nada pode, Senhor, ao Teu poder, nada pode, Senhor amado, se opor à Sua vontade. Por isso, Deus, nós nos submetemos as nossas casas diante de Ti, Senhor. Senhor, neste tempo de decreto, Pai amado, nós queremos, Senhor, decretar este novo tempo. Nós queremos, Senhor, decretar que nós seremos participantes daquilo que o Senhor está fazendo, porque o Senhor já está fazendo algo com o mundo. O Senhor já está quebrando as mesas, o Senhor já está derrubando as estruturas, o Senhor já está separando o joio do trigo, o Senhor já está separando os bodes das ovelhas. O Senhor já está fazendo, e nós, como igreja do Senhor, nós queremos ser aqueles que estão diante de Ti como filhos e filhas aprovados. Por isso, Senhor, nós abrimos mão dos nossos próprios desejos, abrimos mão dos nossos próprios planos, Senhor, para que o Senhor venha gerar em nós. Gera em nós, Senhor, algo que venha trazer alegria, algo que venha trazer um sorriso no nosso rosto, ainda que nos doa, Senhor, porque a gestação muitas vezes ela é incômoda, Senhor, porque ela começa a mexer com a estrutura do corpo, porque ela começa a reorganizar, porque ela tira coisas do lugar, ela incomoda, porque é um processo, a gestação é um processo, mas nós entendemos como família da fé, que nós precisamos passar por isso. Deus, nós queremos Te agradecer por esse ano de 2024, por cada palavra que o Senhor liberou sobre este lugar, palavras de alinhamento, palavras que, Senhor, que trouxe crise, Pai amado, a nossa cabeça, Pai amado, a nossa mente dura, calcificada, para que pudesse quebrar as nossas estruturas mentais e a gente entendesse aquilo que o Senhor quer fazer por meio do Seu Espírito. Meu irmão, eu quero dizer algo para você. Embora cada palavra do Senhor, muitas vezes elas foram duras, elas foram desafiadoras, eu quero dizer algo para você. O Pai, Yahweh, te ama muito, a ponto de dar o seu próprio Filho. E tudo que Ele disse, toda a correção que nós façamos é porque Ele nos ama. Meu irmão, Ele te ama. Ele te ama. Te ama. Te ama de uma forma que nenhuma outra pessoa pode te amar. Nem o seu pai, nem sua mãe, seja quem for. A maneira que Deus nos ama, só Ele pode fazer. Só Ele, não tem como, dinheiro não pode pagar. Nada pode pagar. O Senhor te ama. O Senhor te ama. E é com base nesse amor que nós podemos entrar confiadamente
na presença dEle, porque por conta desse amor o véu se rasgou. Por conta desse amor, Deus está falando para mim e para você: ei, eu estou preparando um novo caminho. Um novo caminho. A verdade que te trouxe até aqui, ok, funcionou, mas agora é uma nova medida de verdade. Em verdade vos digo, eu estou te levando uma nova medida de verdade, por meio do meu Filho, que te toma pela mão. E é por isso que ele disse para os discípulos, que a vida eterna é que conheçam a Deus, e ao seu Filho a quem Ele enviou. O que Ele está dizendo é que eu e você temos acesso à eternidade. Como nós somos ministrados, nós precisamos ter uma mentalidade de eternidade, para que a gente possa acessar os segredos do reino de Deus. Senhor, eu oro por cada família representada aqui, Senhor. Cada homem, cada mulher, Senhor. Profetizo sacerdotes, homens sacerdotes dos seus lares, homens que cobrem as suas esposas, os seus filhos, homens, Senhor, que guardam os seus lares. Eu profetizo mulheres sábias, colunas de suas casas, mulheres que têm a Cristo como fundamento, como pedra angular, mulheres sábias, edificadoras. Senhor, nós oramos pelos jovens aqui, porque as chaves estão com eles. As chaves estão com eles, o tempo é deles. E nós profetizamos sobre os jovens aqui deste lugar, que eles chegarão muito mais longe, com muito mais sabedoria, com muito mais graça, com muito mais vigor. Mas a tua palavra diz que os velhos voltarão a sonhar. Deus vai começar a dar visões. Deus vai começar a dar visões e entendimento. Deus vai começar a abrir as nossas mentes para verdades ainda não ditas nesse tempo. Porque tudo isso, irmão, meus irmãos, minhas irmãs, é se tornar participantes daquilo que Deus está fazendo. Deus não te quer mais como um espectador. Deus não te quer apenas alguém que olha de longe. Deus quer que eu e você participe. Você está aqui, então diga para o Senhor: eis-me aqui. Será que você pode dizer isso para Ele? Eis-me aqui, Senhor, eu quero ser participante desse tempo novo. Chore candarama sorias. Oh Senhor, chore candaramase. O Senhor está inaugurando um tempo novo. O Senhor está inaugurando um tempo novo e me convidando e te convidando a entrar neste Moed, a entrar nessa temporada. Passe por essa temporada, porque depois dessa temporada Ele vai visitar a minha e a sua casa de uma forma diferente. Deus vai visitar a nossa casa de uma forma diferente. É um tempo de se preparar para a visitação do Senhor. É um tempo de se preparar para a visitação do Senhor. Eis-nos aqui, Deus. Eis-nos aqui. Diga para o Senhor: eis-me aqui. Eis-me aqui. Que toda esterilidade seja quebrada da nossa vida. Que toda esterilidade seja quebrada da sua vida, das suas finanças, dos seus projetos, da sua criatividade. Senhor, começa a tocar na saúde. Começa a tocar na saúde de algumas pessoas aqui que necessitam que essa área seja tocada. É uma noite de decreto e nós decretamos, Senhor. Rafá é o teu nome. Rafá é um dos nomes do Senhor. E Rafá significa cura. Nós decretamos cura. Que haja cura. Que haja libertação. Que haja restauração. Que todo espírito de morte seja denunciado agora em nome de Jesus. Que todo espírito de morte seja denunciado agora.
Porque a morte, ela foi tragada pela vida. A morte foi tragada pela vida. Diga isso do seu lugar aí. Diga isso onde você está. Declare: a morte foi tragada pela vida. Diga isso. A morte foi tragada pela vida, irmão. É a vida que opera em mim e você. A morte, ela não tem mais controle sobre a sua vida. A morte não tem mais controle sobre a sua vida. Quando Adão caiu, Adão começou a administrar a morte. Mas em Cristo nós temos a oportunidade de voltar a administrar a vida que recebemos nele. E é essa vida que o Senhor está nos propondo. Senhor, gera em nós a tua vida. Gera em nós a tua vida. Chore candaramase. Gera em nós a tua vida. Sim, Senhor. Continue orando ao Senhor no seu lugar. Continue falando com o Senhor. Senhor, gere essa vida em mim. Mude as coisas de lugar. Mude as coisas de lugar. Abra espaço para gerar em mim. Ore candaramase. Sim, Senhor. Sim, Deus. Sim, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor, Senhor, que nos corrige, que nos constrange e que nos transforma. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Sempre quando há um nascimento é como se fosse um novo Gênesis. Sempre quando há um nascimento é como se fosse um novo Gênesis. O céu se abre, porque uma nova palavra ela começa a ecoar na terra. O choro de uma criança é uma profecia sobre a terra. É uma nova palavra liberada sobre a terra. Por isso que Paulo diz para Timóteo: viva de acordo com o que foi profetizado ao seu respeito. E quando o Senhor nos faz gerar, o Senhor nos faz gerar uma palavra para um novo tempo. O Senhor nos faz gerar uma palavra para um novo tempo. Isso é um sinal de uma vida que Deus está trazendo neste lugar. Neste lugar, gerando vida, confirmando vida, dizendo: olha, eu toco naquilo que havia uma outra realidade. Eu trago algo novo. Eu trago uma nova palavra, um novo tempo. O Senhor está liberando casas nessa noite aqui. Senhor, obrigado. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque até aqui o Senhor nos sustentou. Até aqui o Senhor nos tomou pela mão. O Senhor nos tomou pela mão e disse: eu vou te levar, eu vou levar vocês. Eu que vou levar vocês. Os seus passos seguirão os meus. Os seus passos seguirão os meus. Diga ao Senhor: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, obrigado. Nós louvamos o seu nome. Louvamos o seu nome, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, obrigado. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Libera uma nova porção do seu Espírito para esse tempo novo. Faz esse lugar aquilo que ainda não vimos. Vem fazer aquilo que ainda não vimos. Vem fazer, Senhor, aquilo que nós ainda não vimos. Nossos olhos querem testemunhar, Senhor. Tu és o Deus das coisas novas. Nada mais será como antes. Nada mais será como antes.